Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a economia do Brasil tem o terceiro melhor desempenho em um ano entre os 13 países mais ricos. Em uma lista de 13 países do G20, o grupo das nações mais ricas do mundo, a economia do Brasil teve o terceiro melhor desempenho no acumulado dos últimos 4 trimestres, equivalente a um ano. E entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que mede o tamanho da economia de um país, cresceu 0,1%. Segundo o IBGE, apesar da alta, o indicador teve desaceleração, já que nos 2 trimestres anteriores a variação foi de 1,4% e 0,5%. Entre os 12 países do G20 que já divulgaram o crescimento econômico do terceiro trimestre de 2023, o Brasil ocupa a quinta posição. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o desempenho surpreendeu positivamente, já que a expectativa do mercado era de retração de 0,3%. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, o mercado espera que a economia brasileira cresça 2,84%. Para 2024, as estimativas são que o resultado deva ser também positivo, mas um pouco menor. E falando agora sobre saúde, um estudo realizado por pesquisadores das universidades federais de Pelotas e do Rio Grande do Sul mostrou que não se imunizar com todas as doses da vacina contra a Covid aumentam as chances do desenvolvimento da Covid longa. A pesquisa apontou que aqueles que não se vacinaram completamente apresentaram 23% mais chances de ter o vírus na sua forma longa, se comparados às pessoas que se imunizaram com 3 ou 4 doses. Já entre os que tomaram até 2 doses, a probabilidade de desenvolvimento de sintomas persistentes é 8% maior. Para chegar até esses resultados, os pesquisadores acompanharam 1.000 pacientes entre 2020 e 2023 para monitorar os efeitos da pandemia a longo prazo. De acordo com um dos principais idealizadores do estudo, no começo da pandemia, se acreditava que os efeitos da Covid seriam indiretos, com um aumento nos casos de ansiedade, depressão e sedentarismo. Mas a pesquisa mostrou que existem efeitos diretos também na saúde. A Covid longa é a forma da doença que se caracteriza quando os sintomas permanecem por 3 meses ou mais. Entre as queixas mais comuns estão dores de cabeça, fadiga, perda de olfato e paladar, tosse, queda de cabelo e complicações neurológicas. Segundo os pesquisadores, o principal problema é que quanto mais pessoas tiverem a Covid longa, mais o Sistema Único de Saúde ficará sobrecarregado. Diversos especialistas já classificam essas condições como uma nova fase do pós-pandemia. Apesar das 518 milhões de doses aplicadas, a cobertura da vacina bivalente é baixa. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 17% da população foi imunizada com a dose bivalente, que serve como um reforço para a imunização, realizada com as demais vacinas monovalentes. Recentemente, devido à baixa imunização, alguns estados como Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram tendência de alta nos casos da doença. Olha só que alarmante. O mês passado foi o novembro mais quente já registrado na Terra, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. Novembro foi o 6º mês seguido com recorde de temperatura. Só no mês passado, a temperatura média da superfície do planeta ficou em 14,22 graus, quase 1 grau mais quente do que a média para novembro entre os anos de 1991 e 2020. O diretor da instituição europeia disse que enquanto a concentração de gases do efeito estufa continuar subindo, os resultados não vão mudar. Tudo indica que 2023 pode ser o ano mais quente já registrado. O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu desculpas nesta quarta-feira pela dor e pelas perdas causadas pela Covid e admitiu que errou em algumas decisões durante uma investigação pública da gestão durante a pandemia.
Johnson, que chegou 3 horas antes ao gabinete do governo em Londres, é submetido a uma série de perguntas nesta quarta e quinta, depois de ter sido alvo de fortes críticas dos antigos assessores. Posso apenas dizer o quão feliz estou de estar aqui nesta interrogação e demonstrar o quanto eu sinto pela dor, perdas e sofrimento das vítimas da Covid. Desde o início das audiências em junho, os assessores, entre eles vários cientistas, descreveram um premier sobrecarregado, indeciso e pouco preocupado com as vítimas quando a pandemia começou em 2020, com um governo dividido e caótico. As revelações sobre as festas ilegais na sede do governo durante o período desataram um escândalo e contribuíram para a queda de Johnson, que se viu obrigado a renunciar em junho do ano passado. A renomada revista Time elegeu Lionel Messi atleta do ano. O craque argentino, que estampa a capa da publicação, deu entrevista em que fala sobre sua chegada ao Inter e uma oferta tentadora para jogar na Arábia Saudita. Lionel Andrés Messi! Aos 36 anos, o craque Lionel Messi foi eleito atleta do ano pela renomada revista Time, em reconhecimento ao impacto inédito de sua chegada ao futebol dos Estados Unidos. O argentino estampa a capa da publicação, que lhe dedicou um artigo no qual foram entrevistadas figuras como o próprio capitão da Albiceleste e o inglês David Beckham. O texto destaca que o atacante conseguiu o que antes parecia impossível, transformar os Estados Unidos numa nação futebolística. O vencedor de 8 bolas de ouro chocou a todos ao anunciar em junho que estava deixando o futebol europeu para continuar sua carreira no Inter Miami, franquia que tem Beckham como um dos donos e que, na época, ocupava o último lugar na tabela da MLS. Messi confirmou que tentou voltar ao Barcelona, clube em que surgiu para o futebol e onde viveu seus melhores anos, mas não foi possível. Uma oferta para jogar na Arábia Saudita, país que atua como embaixador do turismo, chegou a ser considerada, mas o craque acabou optando pelo futebol dos Estados Unidos. A matéria chamou a atenção para fatores fora de campo que passaram por mudanças desde sua chegada ao campeonato local, como aumento do público, no preço dos ingressos, vendas de artigos e audiência. A Time levantou pontos para tentar entender por que os americanos ainda não abraçaram completamente o futebol, listando a pontuação baixa nos jogos, o fato de não ser tão violento quanto o futebol americano ou divertido como o basquete e ter o status de produto importado do exterior. Mas a chegada de Messi ao país foi vista como um acelerador no processo, às vésperas de sediar a Copa América em 2024, o Mundial de Clubes da FIFA em 2025 e a Copa do Mundo em 2026, junto ao México e Canadá. Hoje, dia 6 de dezembro, é uma data especial. A Igreja Internacional da Graça de Deus comemora o aniversário de 76 anos do missionário R.R. Soares. Mais do que um exemplo, uma vida dedicada às obras de Deus merece ser comemoradas. Você acompanha um culto especial de ação de graças pela vida do missionário hoje na RIT às 15 horas. Uma programação especial para celebrar uma data especial. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você.